Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar algo da parte do Senhor. E esta palavra está no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 23 ao 36. Quero começar esta live aqui consagrando este vídeo ao Eterno. Essa palavra ela está no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 23 e 36, que diz assim: Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Hazor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: Eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon. Então o matareis, não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram. Cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí, vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. Assim sucedeu, mal acabará de falar. Chegavam os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Glória a Deus. Quero começar aqui essa transmissão de vídeo consagrando esta live ao Eterno. Te convido a você parar o que você está fazendo para prestar bastante atenção, que hoje, esta manhã, o Espírito Santo do Senhor, do Criador, do Eterno, vai falar hoje conosco. O tema desta palavra é escolhas erradas e consequências desastrosas. A introdução desta palavra começa quando Absalão, filho de Davi, mata
a Aminon. E no versículo 30 diz assim que quando o exército de Davi caminhava ao combate da guerra, eles iam ainda de caminho a realizar a guerra. E quando chegou a notícia da morte de Absalão, que haviam tido um dos soldados de Davi, havia matado seu filho, a notícia da morte de Absalão, filho do rei Davi, chegou até Davi, até os seus ouvidos. E esta notícia, no versículo 30, quando eles estavam caminhando até Davi para anunciar essa notícia, os soldados de Davi falaram assim: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Absalão matou todos os soldados de Davi, e não ficou um soldado sequer vivo. E no versículo 31 diz assim que então o rei se levantou naquela hora que recebeu a notícia, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que ali estavam, todos os seus soldados, que ao mesmo tempo eles eram soldados, ao mesmo tempo eles eram servos do rei. Os servos do rei estavam ali, todos eles presentes, também rasgaram as suas vestes quando souberam da notícia. E o tema desta palavra é este aqui, querido: escolhas erradas, consequências desastrosas. Muitas das vezes nós caímos porque nós fazemos escolhas erradas e consequências desastrosas. Ao me deparar na leitura desta passagem, glória a Deus, ao lê-la, esta passagem, isso traz uma lição para nós, serve de lição para as nossas vidas. Uma lição de que todo aquele que faz uma escolha errada, lá na frente vai receber uma desastrosa consequência da escolha que ela mesmo fez, que a pessoa mesmo escolheu fazer. Davi caiu de uma forma muito estrondosa. Por causa de quê? De todos os seus pecados. Dos pecados que ele mesmo cometeu diante da face do Eterno. Tem muita gente que pensa que os grandes não podem cair. Tem muita gente que pensa que só quem cai são os pequenos. Não. O grande também pode cair. O arrogante também pode cair. O injusto também pode cair. O justo, se não vigiar, também pode cair. O verdadeiro também pode cair, se não tiver vigilante, se não tiver pensando da maneira correta. Mas tem muita gente que pensa que só os grandes, os impuros, os injustos, só eles podem cair. Não. Davi, por ele ser rei, ele também caiu, porque ele se deixou levar pelo pecado. E eu e você temos que aprender com a história, com cada passagem da história das Escrituras Sagradas, a fim de não tomarmos, absorvermos aquilo que aprendemos com a palavra do Eterno e aplicar o errado nas nossas vidas, mas absorver a verdade da palavra e fazer com que ela seja lição para nós. Aleluia. Hoje,
o país está caindo. Quer dizer, o país já caiu há muito tempo. Só não vê quem não quer. Sabe por que hoje o nosso país está caindo? Por causa das escolhas erradas. Por causa das consequências desastrosas. Que muita da gente pensa que não é bem assim. Não é bem assim. Tem muita gente pensando que não é assim. Tem muita gente que pensa que ao fazer uma escolha errada, pensa que não vai cair. Pensa que não vai receber uma consequência desastrosa pela escolha que fez. É enganoso você que pensa desta forma. Aleluia. Tudo foi escrito. Tudo foi escrito nas Escrituras pelo Eterno. Tudo foi escrito para quê? Para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem, né? Só que a preguiça de muitos não tem deixado conhecer isso aqui, da parte do Eterno. A preguiça de muitos, a falta de vontade de muitos, a falta de conhecimento de muitos, a falta de espiritualidade de muitos, tem deixado estes se afundarem na lama. Ao fazer suas escolhas erradas e receber de troca não a bondade, mas não uma consequência bondosa, mas uma consequência desastrosa. O nosso país, a nossa nação está passando por momentos de consequências muito desastrosas. Por causa do que o povo de Deus tem se distanciado do Senhor. Existe no meio do povo de Deus um distanciamento do Eterno. E é por isso que eu venho até aqui dizer para você gravar esta transmissão de vídeo. A gente dizer que os grandes também podem cair. Os justos, se não souberem vigiar, também podem cair. Os verdadeiros que proclamam a verdade da parte do Criador, se não tiverem um conhecimento aguçado de volta da palavra, no seu coração aberto para ouvir a voz do Eterno, pode cair. Se não tiver com a espiritualidade voltada ao Eterno, se não tiver comunhão com o Eterno, pode cair. A palavra do Eterno nos diz assim que nós temos que estar vigiando em todo o tempo. E quando o nosso Pai fala isso para nós, é para que nós estejamos alerta. Porque falta muito pouco tempo do nosso Salvador voltar para cá, para vir nos buscar, querido. E aquele que cair, só Jesus que pode levantá-lo. Só o Salvador que pode estender a mão para esta pessoa, levantar ele, tirar ele, exaltar ele, subir ele, né?
Davi, ele caiu de uma forma muito estrondosa por causa dos seus erros, por causa das suas escolhas. E muitos estão caindo, muita gente caindo por causa dos seus erros estrondosos diante da face do Criador. Tudo já foi escrito. Tudo foi escrito pelo Senhor. Não para o nosso mal. Não para o nosso mal. O Salvador deixou tudo escrito aqui, não foi para ficar de enfeite. Não foi somente para abrir a sua palavra só aos domingos, nos momentos de culto de celebração na casa do Eterno. Não. O Salvador deixou a sua palavra tudo escrita aqui para a nossa aprendizagem, para o nosso ensino, para nos ensinar, para nos educar naquilo que Ele deseja, não naquilo que nós desejamos com a nossa própria vontade. O desejo do coração do Eterno é que nós, eu e você, venhamos contribuir com a verdade. Contribuir com os testemunhos exatos e verdadeiros da parte do Salvador. Eu e você devemos aprender com a história de Davi e com muitas outras histórias que aqui nas Escrituras se encontram. Não somente com a de Davi, mas com outras histórias que aqui se encontram dos profetas, do povo escolhido, naquela época de Israel, na época do Eterno. Nós temos que aprender com a história deles. Só que muita gente pega a história errada, aplica ela na sua vida e vai querer tentar fazer a mesma coisa, achando que... aí pensa assim, o personagem da escritura fez o errado, eu também posso fazer. Eu também posso realizar o que ele realizou. Davi adulterou, fornicou, eu também posso fazer a mesma coisa. Jeremias, Ezequiel se esconderam do Eterno, Jonas desobedeceu às ordenanças. Eles fizeram, eu também posso fazer. Não, querido. Não pegue a parte ruim para você. Fique com as partes boas. Pegue as partes ruins e aprenda com elas. Mas não para você aplicar elas no seu dia a dia. Pegue aqui, preste atenção, escute, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo está ensinando aqui, o que ele está falando para você, igreja. Retire as partes boas de dentro da palavra do Eterno, do Criador, e aplique ela na sua vida. Aprenda com as partes boas e as partes ruins, as lições ruins desses profetas, dos escolhidos, do Eterno Criador. Não pegue as partes ruins para você sair fazendo o mesmo que eles não. Pegue as partes ruins e aprenda com elas. Aprenda com elas. Observe, tire as partes ruins como uma lição para a tua vida, para você não realizar isso diante da face do Eterno. Nós devemos aprender com as histórias. Nós devemos aprender com o Criador. Tem muita gente agora aprendendo com os seus líderes, com sua liderança, achando que eles sabem, achando que eles reconhecem, são os melhores. Não, querido, o teu líder espiritual,
quem é Cristo. Não é o homem daqui da terra. Você não tem que aprender nada com ninguém aqui na face da terra dos vivos. Você tem que aprender tudo com o Criador. É só Ele. Porque no nosso Salvador não existe falhas. No nosso Salvador não existe pecado. No nosso Salvador, na vida do nosso Mestre, não existe erros. Se pararmos para olhar a vida e a história do nosso Salvador, veremos que foi uma vida aqui na terra dos vivos, uma vida viva sabiamente, juntamente com o Pai. A história do nosso Mestre, nós devemos aprender com ela. Temos que aprender com ela. Devemos aprender com a história também de Davi e de outros que se encontram nas Escrituras, a fim de não repetirmos os seus erros. Primeiro, Davi ele escolheu parar de contribuir. Sabe por que Davi escolheu parar de contribuir? O rei ele não foi à guerra com seus soldados. Não foi. Ele pensou: o distanciamento da obra do Criador, ela pode levar eu e você ao distanciamento do Pai. Se você quer estar mais próximo do Eterno, é necessário que você venha realizar toda a obra que Ele mesmo, da qual pôs em tuas mãos. Que aí você vai começar a ver que você vai contribuir, estará contribuindo, estará escolhendo contribuir com as coisas do Pai. E é isto que o Senhor está trazendo eu aqui agora, por esta manhã, e te falar isso. Não escolha não contribuir não escolha você parar de contribuir. Tem muitos escolhendo parar de contribuir. Tem muita gente escolhendo parar de contribuir. E quando estas pessoas estão escolhendo, decidindo no seu coração parar de contribuir com a obra do Criador, estão se distanciando dele e não estão percebendo. Pare para perceber. Pare para perceber você. Aleluia. Glória a Deus. Pare para perceber você aí. Que quando você decide no seu coração parar de contribuir com a obra do Senhor, pare para você perceber que você, ao parar de contribuir com a obra do reino do Eterno, você está se distanciando ainda mais dele. Você está querendo viver num distanciamento. Você está vivendo um distanciamento profundo com ele. E esse não é o desejo do nosso Pai. Não é o desejo do nosso Pai. O Senhor, Ele não quer ver eu e você distanciado, vivendo em um distanciamento profundo com Ele, querido. O Senhor, Ele quer viver em um relacionamento profundo conosco. Só que as escolhas erradas estão impedindo a igreja do Mestre se aprofundar em um relacionamento com Ele. A tua escolha errada, ela não está te aproximando do Eterno Criador. A tua escolha errada está te distanciando profundamente
da obra e da vontade do Eterno para a tua vida. Depois dessas eleições que teve agora, quando essa eleição passou, muita gente tem se distanciado da obra. Muita gente caiu na cilada, na armadilha do inimigo. Muita gente se deixou ser devorado por Satanás. Muitos pararam de contribuir ao Senhor para contribuir a coisas que não agradam a Deus. Estou sentindo do Espírito Santo de falar isso aqui. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu estou sentindo da parte do Senhor para falar isso aqui. Deixa de contribuir, querido. Aleluia. Deixe de contribuir. Pare de contribuir com coisas que desagradam o coração do Criador. Para de contribuir com coisas mortas, com coisas que não vai te levar a lugar algum. Pare de contribuir com as coisas daqui deste mundo. Escolha contribuir nas coisas do céu, as coisas do alto. Aleluia. Tem gente que está contribuindo muito com as coisas daqui da terra. Tem gente que está automaticamente interligado com as coisas daqui da face da terra, de um mundo que jaz do maligno e nem estão nem percebendo. Tem gente que está errando diante da face do Criador e não está nem percebendo o que está errando. Aleluia. E tudo por causa disso, isso tudo está impedindo a igreja do Senhor entrar em uma profunda comunhão com o eterno Criador. Aleluia. Palavra forte essa. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz, igreja. Aleluia. O rei, ele não foi à guerra com seus soldados. Na verdade, quem estava guerreando e batalhando por Davi não eram os soldados dele, e sim era o dono deste mundo, o dono do universo. Ah, irmão, mas quem é o dono do mundo? Quem é o dono do universo inteiro? O próprio Eterno. O Eterno estava junto com o seu escolhido. O Eterno estava batalhando com ele. E por isso que o rei Davi escolheu contribuir. Parar de contribuir e dar lugar para o Eterno contribuir por ele. Porque ele sabia e acreditava, Davi, ele cria que o eterno Criador, ele parando de contribuir ele mesmo e deixando o eterno contribuir por ele, ele sabia que iria tudo sair da forma perfeita. Mas se ele tirasse o eterno, não desse lugar para o eterno contribuir, ele sabia que iria se afundar. Aleluia. Aleluia. Davi, ele continuou olhando. Davi escolheu continuar olhando. O rei, ele se deparou, não só Davi, como os outros que está
escrito nas histórias bíblicas das Escrituras. O rei Davi e muitos outros que foram levantados pelo Eterno se depararam na frente dos seus chamados com tentações, com aflições, com tribulações, com problemas, com momentos difíceis, com coisas e mais coisas, com pecados e etc. Mas eles nunca desistiram. Eles chegavam a pensar em desistir, abandonar seu chamado, abrir mão do chamado e deixar para lá. Mas como eles tinham o Espírito Santo em suas vidas, eles continuaram firmes, continuaram seguindo, continuaram realizando as ordens do Pai. Coisas que muitas das vezes a igreja do Mestre não escolhe. Muitos estão abrindo mão do seu chamado, abrindo mão das vontades do Eterno, abrindo mão, trocando o prato da bênção por um prato de lentilha, um prato qualquer oferecido pelo maligno. Muitos estão jogando o prato da bênção fora e tomando posse dos pratos da lentilha, do alimento impuro, da impureza, do pecado, da lascívia, da luxúria, da ganância, do aprendizado sem ter o autor ao lado para ensinar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Estão desviando o seu olhar do Eterno e por isso muitos estes estão caindo. Estão caindo. Aleluia. Neste mundo, querido irmão, nós nos deparamos com tudo, tanto com coisas boas como com coisas ruins. Aleluia. O rei Davi, ele se deparou com a tentação. Pensou em pecar quando ele tem se deparado com a tentação. E em pecar, ele acabou pecando. Por causa do pecado, ele acabou errando e cometendo erro diante da face do Criador dos céus e da terra. Tem uma frase de Billy Graham que diz assim, que eu e você, nós não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas nós podemos impedir de fazer um ninho nela. Sabe o que significa a interpretação dessa frase de Billy Graham? Um homem de Deus. Sabe o que significa? Significa que a gente não pode plantar o mal, o pecado, e depois achar que nós fazemos um ninho nele e achar que ele vai nos levar até o Eterno. Que não. É um pensamento enganoso, pensamento enganador que pensa desta forma. Um pensamento que pensa assim que pecou. Aí faz o seu ninho no pecado. E do pecado vai adquirir coisas boas, consequências, vai alcançar consequências boas para a sua vida, que não vai. O pensamento enganoso isso. Porque quando a gente peca e a gente faz o nosso ninho ali no pecado, a gente não está achando que vai adquirir consequências agradáveis, que não vai não. Consequências desastrosas alcançaremos lá na frente, por causa dessas escolhas.
por causa das escolhas. Escolhas erradas, elas nos trazem consequências desastrosas. Escolhas erradas, elas nos fazem fugir da vontade do Criador. As escolhas erradas, elas fazem nós perdermos o controle da nossa vida espiritual. Escolhas erradas, elas nos fazem perder a intimidade, a comunhão com o Eterno. As escolhas erradas nos fazem nos afastar, nos distanciar do Pai. Aleluia. Davi, ele fez escolhas erradas. Escolhas erradas estas que distanciaram ele do Pai, mas que depois, pelo Eterno Criador, ter usado um dos seus para o repreendê-lo, ele logo reconheceu que ele estava distante do Eterno, pelo fato de ele ter pecado contra ele. E aí eu te pergunto, será que você tem reconhecido seus erros? Será que você tem pedido perdão dos teus pecados diante do Pai? Você pediu perdão daquilo que você cometeu diante do Eterno? Você pediu perdão? Você se ajoelhou aos pés do Pai, pedindo perdão pelas suas falhas hoje? Hoje você orou para o Criador pedindo perdão dos seus pecados, dos seus erros, das suas escolhas ruins, das suas práticas medonhas, das suas injúrias? Amado, se você não tem pedido perdão do Eterno, desde agora, comece agora a pedir. Vá lá diante dos pés do Pai e peça perdão. Peça perdão, não tenha medo, pode pedir, que Ele está pronto para perdoar você. Não fuja, não fuja. Ah, Jesus, eu vou falar. Vou começar a abrir minha boca aqui agora. O Espírito Santo está falando aqui ao meu coração. Tem gente errando na presença dele. Tem gente errando na presença dele. E ao invés de chegar na presença do Eterno e pedir perdão, está fugindo da presença dele. Ei, não fuja. O Senhor, Ele sabe. Ele sabe. Não tente você esconder seu pecado, porque o Senhor, Ele sabe. Aleluia. Não faça como Davi. Davi escolheu esconder seu pecado da face do Eterno. A pior de várias escolhas ruins é essa. É quando nós escolhemos esconder o nosso pecado, achando que Deus não vai ver. Achando que Ele não sabe de nada. Achando que o nosso Criador é burro. Achando que o nosso Criador não está olhando. Ei, Ele está vendo. Não esconda. Não faça como Davi. Esconder o seu pecado do Eterno, não. O Eterno, Ele sabe, ele viu, Ele vê, Ele enxerga, Ele não é cego. Ele não é aquela estátua de pedra feita pelos homens que fica parada ali, que não se movimenta, que não fala, que não vê, que não ouve, que não tem sentimento. O meu Deus, Ele tem sentimento. Ele fala, Ele ouve, Ele se movimenta, Ele toca. Aleluia. Ele é uma pessoa, Ele é um ser humano como eu e você. O Espírito Santo, tem muita gente que acha que o Espírito Santo é uma energia. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo ele não é uma pessoa.
é um guia, um espírito. Ele é um espírito. Um espírito que eu e você não vemos, mas que ele está ao nosso lado todo momento. E tudo ele vê. Tudo ele vê. Tudo ele sabe. Tudo ele conhece. Aleluia. Nós não vemos o eterno, mas ele nos vê. Muitas das vezes nós achamos que esconder o nosso pecado é uma escolha boa. Não. Não é não. Não é. Quando nós escolhemos escolher o nosso pecado e não chegamos ao eterno e admitimos que erramos, lá na frente começamos a presenciar consequências desastrosas para a nossa vida. Começa um desastre total na nossa vida. Aleluias. E é por isso que Deus está mandando eu dizer para você aí: não esconda o seu pecado, pois o eterno Criador está vendo todas as coisas. Admita e reconheça que você é um pecador e que precisa do perdão do Criador eterno para que você seja livre de novo. Livre para fazer a vontade do Pai, não para fazer a sua própria vontade e suas próprias escolhas. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Aleluia. Lá em Provérbios, vou abrir aqui a palavra do Eterno. Provérbios capítulo 28. Versículo 13. Diz assim: Não, Provérbios 28. Diz assim: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim. Seja eu semelhante na cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamo por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Olha aí, ó. O salmista suplicou em estilo de ações de graças ao Eterno. Porque ele sabia, ele cria que o Criador tinha todo o controle da sua vida. E que mesmo que ele houvesse perder o controle total da sua vida, o Eterno que ele servia, que habitava no seu coração, que criou todas as coisas, ele sabia que o Criador tinha o controle total de sua vida se ele perdesse o controle total da sua vida. E por isso ele escreveu, suplicou. Ele suplicou, que foi uma súplica do rei Davi diante
do Deus que ele servia. Porque ele entendia que se ele chegasse a perder o controle da sua vida e o controle do seu reinado também, aleluia, ele sabia que o Deus que ele servia estava no controle de todas as coisas. Eu quero dizer para você o que Deus está falando ao meu coração. Mesmo que você, por causa das suas escolhas erradas, saber que você pensou que você perdeu o controle total da sua vida, ou que o Pai não está mais no controle da sua vida, mente enganosa sua. Você perdeu o controle da sua vida, mas o Criador dos céus e da terra não. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle dos seus momentos difíceis. Ele está lutando junto com você. Você pode ter perdido o controle da sua vida, mas preste atenção nisso aqui. O Espírito de Jesus está mandando eu falar e por isso vou falar. Jesus, eu vou falar. Já vou abrir minha boca e vou dizer. Você, estou sentindo dele falar isso aqui. Aleluia. Você está pensando, não, aleluia, glória a Deus. Você está pensando que Deus perdeu o controle total da sua vida. Não. Ele não perdeu o controle da sua vida. Sua vida está no controle dele. E ele é quem controla todas as coisas. Você também, muitas das vezes, pensa que você pensa assim que, aleluia, o Senhor está me dizendo aqui, e tem gente que pensa que Deus, aleluia, tem perdido o controle. Só que não. Você pode ter perdido o controle da sua vida, mas ele não perdeu o controle da sua vida. Não. Ele não perdeu o controle da minha vida e nem da tua. O Pai está ali, em todo tempo, ao nosso lado, controlando a nossa vida. A minha vida e a tua vida, ela é automaticamente controlada pelo Santo Espírito. O Pai, através do Santo Espírito, controla as nossas vidas. Talvez, diante de você, tenha se levantado certos tipos de pessoas que foram e são brechas do inimigo. E estas certas pessoas talvez abriram a sua boca e disse: Deus perdeu o controle da tua vida. Sai daí. E eu quero te dizer, não. Deus, ele não perdeu o controle da tua vida. Você pode ter perdido o controle da tua vida, você mesmo. Mas o Rei dos Exércitos não perdeu. Porque o Deus que eu sirvo, ele não perde uma batalha. E não perde. Eu nunca vi um justo mendigar um pão. Eu nunca vi um justo suplicar e não for respondido. Eu nunca vi um justo chamar o nome do Eterno e não ser atendido. Aleluia. Eu nunca vi um justo sequer, um servo
que chora na presença do Pai, que Ele não atenda. Que Ele não venha enxugar suas lágrimas. Se você conhece um justo na presença do rei, que não foi respondido, eu quero que me conte, me fale. Pode dizer, chega comigo e fale. Olha, irmã, eu conheço um justo que o pai não respondeu. Um justo que orou diante do pai, que o pai virou as costas. Não existe. Não tem. Aleluia. Não existe. Deus nunca, jamais vai perder o controle da vida de um justo. Nunca. Nós mesmos, seres humanos, por sermos pessoas, por sermos pecadores de carne e osso, pessoas humanas, nós podemos, eu e você, perder o controle de nossas vidas. Mas aquele que criou eu e você do pó do barro, criou todo este universo, ele nunca perde o controle. Não. Quando Davi perdeu o controle, ele suplicou em ações de graças ao Pai, porque ele sabia que ele estava no momento perdendo o controle de tudo, mas ele cria e acreditava que o próprio Pai, o eterno Criador, estava no controle de todas as coisas dele. As coisas não saíram assim muito como o rei imaginava. A situação ficou totalmente fora de controle. Eu quero dizer para você que está aí, que quem quer manter o jardim bonito, essa criatura não tem que guardar um canto para as ervas daninhas. Tem muita gente que quer manter um lugar bonito, uma terra regada, uma terra agradável, uma terra boa, uma terra que seja pura, imaculada, santa, limpinha, sem manchas, mas ainda está guardando ervas daninhas, ainda está plantando ervas daninhas, ainda está vivendo num veneno, ainda está com sua vida venenosa ainda. Aleluia. Glórias ao Eterno. Eu quero dizer para você que está aí, que uma igreja que quer manter a sua vida e a sua cidade bonita, ela tem que plantar coisas boas. Ela tem que semear coisas boas. Que aí, quanto mais plantas semeia, colhe. Colhe. A palavra do Eterno, aleluias, ela nos ensina a plantar coisas boas, sermos bons frutos. Ela nos ensina a pensar, ela nos edifica. Só que muitas vezes as pessoas se prejudicam com muitas coisas, com venenos e mais venenos, com coisas sujas, com coisas desagradáveis
que não estão no coração, dentro do coração e da vontade do Eterno. Se você, meu irmão, ei, preste atenção. Se você quer manter o teu jardim, a tua terra, em estado perfeito e bonito, plante coisas boas. Semeie coisas boas. Semeie coisas verdadeiras que edifiquem você. Aleluia. Quem tem ouvidos que ouça o que o Eterno fala, igreja. Quem vive com o Eterno vai entender. Não vai deixar entrar aqui num ouvido e sair pelo outro lado. Talvez as coisas podem até não estar saindo como você tem imaginado. Talvez o que você tem realizado diante do Eterno não tenha saído de forma perfeita e magnífica. Mas saiba você que a situação, ela não sai do controle se o Eterno estiver no controle da tua vida. Se o Eterno estiver no controle da tua vida, te dirigindo, te controlando em todo o tempo, tudo sai perfeito. Agora, se você não tem a ajuda do Eterno e Ele não está controlando a tua vida em nada, claro que as coisas não vão sair como você está imaginando. Que fique claro isso aqui. Isso aqui é o Pai falando. Isso é palavras, não são palavras humanas, mas são palavras sobrenaturais. Palavras de ensino. Palavras que não são mais simples palavras, mas são palavras abençoadas. Aleluia. Glória ao Pai. Louvado seja o Eterno. Quem tem ouvidos que escute o que o Eterno fala à igreja. Ouça. Davi, ele prejudicou muitas pessoas. Porque o pecado dele trouxe dor para ele e para muitas outras pessoas. Todas as nossas escolhas, queridos irmãos, elas têm consequências. E elas não ficam restritas apenas à nossa vida, não. E é por isso que nós temos que precisar, eu e você, precisamos pensar bem antes de escolher. Tem gente que não pensa antes de escolher. Aleluia. Tem gente que não pensa antes de fazer escolha. Aleluia. Tem gente que sai escolhendo qualquer coisa. Aleluia. Bom dia também, irmã Elisângela. Glória. Tem gente que não faz suas escolhas e não pensa antes de escolher. Não consulta o Eterno. Não conversa com o Eterno. Não chega com o Eterno e pede a Ele uma consulta, uma direção. Não. Sai aí fazendo sua própria escolha, da sua própria vontade, do seu próprio querer. E por causa disto, perde a comunhão com o Eterno. Perde o amor do Eterno. Se esquece, se distancia do Eterno por causa de quê? Das suas escolhas erradas. Cuidado com o pecado. Ontem fiz uma live dizendo, cuidado, o pecado mata. O pecado, ele pode matar.
Não só como ele pode matar, como ele também pode nos destruir, nos condenar. Porque o pecado, ele nos distancia do nosso Pai. O pecado, ele nos leva para bem distante dele. E nós nem percebemos. Tem muita gente que está morta espiritualmente porque o efeito do pecado já tem se prevalecido na vida destas pessoas. O efeito do pecado em muitas vidas tem se prevalecido. Escute o que o Pai está falando aqui para você, isso aqui. Aleluia. O efeito do pecado na vida de muitos tem prejudicado a vida da igreja. E por causa desse efeito ruim, maligno do pecado, a igreja tem se distanciado ainda mais. E está tão distante do Pai que não percebe que está distante dele. Aleluia. O apagão espiritual geral. Estão vivendo, a igreja hoje está vivendo um apagão espiritual geral. Uma cegueira espiritual geral abateu a face da terra. Aleluia. Só Deus para abrir. Só o Pai. Aleluias. Para abrir os olhos do seu povo. Só Ele. Só o Criador. Só o Pai. Só o Eterno. E eu e você, nós não podemos abrir os olhos de ninguém à força. Mas nós podemos testemunhar a respeito do Eterno, do nosso Criador, para estas pessoas que estão cegas, vivendo na cegueira, vivendo em um apagão geral espiritual. Aleluia. Louvado seja o Pai. Davi, ele se distanciou do Pai. Aleluia. Ele se distanciou, ficou distante. Quando ele pecou, praticou o pecado, ele se distanciou. Salomão, seu filho, também tem se distanciado do Pai. Por quê? Porque Salomão, filho de Davi, se juntou com mulheres pagãs. Mulheres que adoravam outros deuses. E por causa disto tudo, fez com que Salomão se distanciasse também do Pai. Aleluia. O homem, segundo o coração de Deus, ele perdeu. Quando ele pecou, irmã, mas quem é esse homem? Segundo o coração do Pai. Quem é esse homem? Davi, querido. Davi foi um homem segundo o coração do Criador. E quando ele pecou, quando ele praticou, decidiu praticar o pecado, o erro, achando, pensando ele, aleluia, que não tinha nada a ver. Quando ele pecou, escolheu pecar, ele achou que não tinha nada a ver aquilo. Ele cometeu aquele negócio. Ele perdeu a comunhão com o Pai. O pecado na vida do cristão, ele gera um apagão espiritual. O pecado na vida do cristão, ele faz nos distanciar total. Não faz mais o cristão enxergar mais a verdade. Sabe por que tem gente ainda que não está vendo? Muitas coisas acontecendo, muitos sinais, muita violência, muita guerra, muita fome, miséria. Tem muitos que já estão começando a abrir seus olhos. Mas tem outros ainda que ainda estão num sono tão profundo que não conseguem ver. Sabe por que elas não conseguem ver? Porque o apagão espiritual na vida delas tem se aprofundado mais. O pai da mentira tem cegado a muitos
essas pessoas não têm dado lugar para o Pai tirar, arrancar com essas escamas que ainda se encontram na vista desse povo. A realidade do nosso país é essa. A realidade da igreja é esta. É não saber discernir as coisas. É não saber discernir o que é certo e o que é errado. A realidade da igreja do Pai é que ela não está anelando as coisas corretas, mas elas estão anelando as coisas erradas, achando que ao anelar as coisas erradas, elas estão anelando as coisas que são corretas para elas, que é da parte do Pai. E que na verdade não é, que não vem do Pai, que não vem do Eterno Criador. Ai, muitas das vezes, ai daquele que chegue, aleluia, que chegue com estas pessoas que não estão anelando o que é certo, mas estão anelando o que é incorreto para elas. Ai de nós que defendemos a verdade, que somos a favor da verdade contra o que elas estão praticando. Ai de nós se nós chegássemos até ela e falar. Aí esta pessoa vai distorcer, confundir as nossas palavras com um julgamento. Essa é a realidade. A igreja hoje, ela confunde. Ela está a confundir o que é certo com o que é errado. Está escolhendo praticar o errado, achando que a prática errada é a correta. Meu Deus, que palavra forte, hein? Aleluia! Louvado seja o Pai. Glória ao Criador. Aleluia! Estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo em um dia de apocalipse. Para você que não sabe, saiba. Nesses últimos dias, o Pai já tem declarado a nós que muitos apareceriam e estes tais diriam muitas coisas, maravilhas. Diriam que serviriam a Ele, só que no fundo não servem. No fundo não servem ao Pai. E tem muita gente que ainda está acreditando nas ciladas, nas palavras do mal. Então, muitos estão se deixando serem levados pelo mal. O mal está se arrastando à igreja do Pai, assim, de uma tal forma que só o Pai na causa. Só o nosso Pai, o nosso Criador, só Ele na causa. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Ele. Só que eu quero dizer para você que o tempo da vergonha já está se aproximando. O tempo da vergonha já está se aproximando. A cidade vai entrar numa vergonha tão profunda que, se for possível, ela querer se esconder por trás das brechas, por trás das pedras, de tanta vergonha que vão presenciar. Meu Deus!
É forte o negócio. Eu creio nessa palavra. Se você não crê, aí já sinto muito. É problema seu pra lá com ele. Mas eu creio. Que está saindo da minha boca. Glória. Aleluia. A nação, os povos, o povo inteiro, as nações, tribos, vão presenciar uma vergonha tão grande, mas tão grande. Eita, aleluia. O tempo da vergonha já está chegando e vão presenciar as tribos, as nações. O Criador vai fazer com que o seu povo passe por uma vergonha tremenda. Aleluia. E não te desespera não quando você começar a ver tais coisas. Não vou nem falar o que ele está falando aqui, só se ele me der permissão. Aleluia. Não te espanta com as coisas que você vai começar a ver nesse mês, no outro mês, no outro e no outro e no outro, até acabar 2019. Não se espante não. Porque isso daí é a mão do Pai que está descendo na terra. Ele já está começando a separar o joio e o trigo. O joio vai sair do outro lugar. Os frios também vão junto com o joio. O trigo vai estar na direita. Os quentes, que escolheram viver na quintura, ai, aleluia. Os quentes que escolheram viver no quente vão ficar na direita junto com o trigo. Presta atenção. Já começou muito tempo essa separação. Tem muita gente que não está enxergando porque estão cegos geral, na cegueira geral. Na cegueira geral, por isso que não estão vendo. Mas eu já vi muito isso. E muitos vão começar a presenciar coisas que só o Pai na causa. Não vou nem falar o que é. Melhor ficar em silêncio, pois ele não está me dando ordens para falar. Mas se ele me der ordem para falar, eu vou dizer. Eu vou falar. Hoje pela manhã, no jornal, apareceu uma notícia. O Brasil recebeu uma notícia de um jornalista. Paulo Henrique Amorim morreu. Por incrível que pareça, como o eterno é tremendo. Por essa semana eu estava jejuando e em oração, meditando na palavra. E quando eu soube desta notícia, o meu braço inteiro se arrepiou. E eu nem lembrei. Eu estava fazendo aqui arrumando aqui a coisa para começar a fazer essa transmissão. E o Pai, quando eu recebi essa notícia pela rede social, de uma irmã que está aí na minha linha do tempo, na rede social, falou que, aleluia, falou que Paulo Henrique Amorim havia falecido pela manhã de hoje. Quando eu vi aquilo, li aquela urgência, aquilo que a irmãzinha estava falando, que havia colocado ali na linha do tempo dela, me arrepiei toda. E aí nem liguei. Aí o Espírito do Criador chegou comigo e falou no meu coração. E aí eu peguei a palavra
e abri, e lá estava a palavra. Aleluia. Quando eu li sobre a morte de Urias, que está no livro de Samuel, a morte de Urias, está até aqui. Não sei nem onde, até fechei aqui. Muitos que acham que isso é brincadeira, mas não é não. Deus, ele não é um pai para brincadeiras. O Eterno, ele não brinca. Ele tem compromisso com a sua palavra. Nós é que muitas das vezes não achamos... Nós é que muitas das vezes, na verdade, é nós que brincamos com as coisas do Eterno. Ele me mostrou essa passagem bíblica que está no livro de 2 Samuel. Estou procurando aqui. Está aqui. E essa profecia já foi cumprida. Foi a de hoje. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: pôde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu. Também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jebusete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os seus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal a teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota e tu anima a Joabe. Foi essa profecia já se cumpriu. E quando eu estava lendo essa passagem aqui, o Espírito Santo falou ao meu coração. Quando chegou nessa passagem desse verso, então Joabe enviou notícias. Quando eu li isso aqui, e fui lendo e terminei, o Espírito Santo falou no meu coração e disse, bem assim, eu ouvi bem na minha mente, dentro do meu subconsciente. Tem gente que não acredita. Mas só que eu creio. Tem gente que não acredita nisso aqui não. Mas eu creio. E creio você também, que você crê nisso aí também. Falou dentro do meu coração e veio para o meu subconsciente, bem dentro do meu espírito. Falou, eu ouvi bem assim, brevemente o Brasil receberá uma notícia de um falecimento de uma pessoa. E aí eu me espantei, e aí parei de ler essa passagem e olhei para um lado, olhei para o outro, fiquei pensando. E aí aquilo veio, eu digo, meu Deus, quem será que vai falecer? Quando que será essa notícia? Incrível, incrível, ouvi a voz do Pai
falando ao meu coração. Quando eu terminei de ler esta passagem, assim mesmo ele falou desta forma: brevemente, o Brasil vai receber a notícia de uma pessoa que vai morrer. Assim mesmo. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é sério. Eu ouvi isso aqui e eu me espantei. Eu achava, logo eu pensei que era da minha carne mesmo. E não dei muita atenção. E hoje tá aí, ó, notícia que o Brasil recebeu. A notícia que o Brasil recebeu. Infelizmente, essa foi a notícia muito triste para o Brasil. Olha aí. Olha só. Mas, na verdade, este jornalista, ele não morreu porque ele morreu. A elite oculta é quem matou. Porque ele já estava abrindo a sua boca. Falando a verdade, proclamando a verdade, ele já estava falando a verdade. Ele já estava liberando a verdade. E a elite oculta desse sistema satânico acabou matando. Acabou matando, tirando a vida. Os verdadeiros vão começar a morrer. Aquele que não tiver na presença do Eterno e não tiver como o Eterno, realizando a vontade e não tê-lo como seu Salvador único, infelizmente, se chegar a abrir sua boca e alarmar uma verdade, a elite satanista não gostando, ela vai arrancar a vida. Infelizmente, essa notícia trágica foi hoje. Pessoas estão morrendo sem estar com o seu tempo ainda para morrer. Tem pessoas que estão perdendo a vida por causa só por besteira. E é coisa séria quando começam a falar. A gente tem que saber, entender, compreender que é muito sério quando nós que somos contra, que nós não somos a favor desse sistema satânico. Nós temos que entender e ter muito cuidado ao falar sobre eles. Nós temos que falar sobre esse sistema satânico, ser contra ele, mas com o nosso Eterno. Porque se nós falarmos a respeito dele, sem estar na presença do Eterno, infelizmente, vai se encontrar com a morte. Eles vão matar. Essas pessoas, o Pai já tem falado para mim, que essas pessoas não estão, ainda não eram tempos delas morrerem ainda. Não. Essas pessoas, o Pai já falou para mim, lendo a sua palavra, que ainda não é hora e nem tempo dessas pessoas morrerem ainda. Não. Os demônios, querido, estão pedindo almas. Porque o Brasil já foi consagrado aos demônios. Se você não crê nisso, aí não posso fazer nada. Mas é o espiritual, é o lado espiritual da coisa. A nossa nação já foi entregue aos demônios. E ainda tem muita gente que não acredita nisso. Tem pessoas que, isso daí é teoria conspiratória. Tem pessoas que dizem assim, isso é formação da mídia, formação da tua imaginação, formação da tua cabeça. Não é não. Não é não.
O portal do abismo do inferno já está aberto. Só vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Lá o livro de Apocalipse 9 fala do portal do abismo. Um portal do abismo do inferno que já foi aberto. Esse portal do abismo do inferno já está aberto. A nação brasileira foi consagrada aos demônios. Então os demônios estão pedindo almas. Estão pedindo almas. Meu Deus, chega até me arrepiando falar isso. Aleluia. O negócio é sério. Pessoas perdendo a sua vida que ainda nem chegaram no momento delas irem partir. Porque os demônios estão cobrando. Porque senão... os demônios estão cobrando almas. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Aleluia, glórias. Nossa nação está presenciando tempos horríveis. E a cada dia mais se aprofunda mais o negócio. A situação está ficando a cada dia mais maligna. E ainda tem gente que critica, que julga, que zomba, que faz chacota. Ao invés de você estar zombando aí, procura ler a Bíblia Sagrada, querido. As profecias estão todas escritas lá. Se você dá lugar para o Espírito, ele vai te revelar muitas coisas. Aleluia. Mas se você não der lugar para ele, não tem como ele te revelar o que você deseja saber. Aleluia. Aleluia. Se apegue com ele. Daqui em diante, as coisas só vai piorar cada vez mais. E ainda tem gente achando e pensando que vai melhorar. Não, não vai não. Não vai. O portal do abismo já foi aberto. O portal, vou falar de novo, o portal do abismo do inferno já está aberto. Não, e tem gente ainda cego, vivendo numa cegueira espiritual geral. Não quer compreender, não quer acreditar, não quer crer no espiritual, não quer acreditar na palavra da verdade, mas quer acreditar na mentira, no engano. Tem muita gente que prefere a mentira, o engano, do que a verdade. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu começava a preferir a verdade. Eu começava a preferir a verdade. E começava a se levantar contra o engano. Eu parava de estar, aleluia, acreditando num homem que não tem parte com o Pai, que não apoia as coisas boas, que apoia coisas do inferno. Eu quero dizer para você, esse governo que está aí, o governo da besta. Satanás está possuindo esse presidente. Esse presidente está abrindo o caminho para o anticristo. São globalistas. Globalista, povo falso, satânico, sionistas,
Eu quero dizer para você, tem gente que pensa que Israel, aquela Israel de Jerusalém, é escolhida. Não, não é não. Aquela Israel de Jerusalém não é escolhida. Aquela Israel ali que eu e você conhecemos, ela não é escolhida do Pai. Os escolhidos do Pai estão separados. Ali, naquela Israel, só é sionismo. Só é sionistas satânicos. Ali faz parte do braço dos Illuminatis, da maçonaria. Eu não ia nem falar isso, mas o Espírito Santo está falando, então deixa ele falar. Dá lugar. Abre o olho. Abre o olho. Acorda. Divisão de terras. A palavra do Eterno já falou que o mal ia dividir a nossa terra. E está acontecendo. Profecia cumprida. Divisão de terras. Divisão de terras. Ainda tem muitos que ainda dormem. Mortos na fé. Não querem crer. Não querem ver, não querem enxergar. Zombam. Criticam. O Eterno, ele já falou para mim que algumas pessoas iriam abrir os olhos e já está começando. Já está. Mas tem muitos ainda que só o Pai, só o nosso Eterno, só o nosso Criador na causa para abrir os olhos destes que ainda dormem. Aleluia. Glória ao Pai dos céus. Não é hora mais para brincar. Não é hora mais para brincar de ser crente, de ser cristão. Não é hora mais para estes tais tipos de coisas. O nosso Messias está voltando. Ele está vindo. Maranata vem. Senhor. Maranata vem. Ora vem, Senhor. Maranata, ora vem. Senhor Jesus. Crianças sendo mortas. Coisas acontecendo. Coisas e mais coisas e mais coisas. E as pessoas vivendo as suas vidas assim como se nada fosse acontecer. As pessoas adorando ao Eterno Criador de uma forma não correta. As pessoas adorando um Criador de uma forma que não é certa.
As pessoas se aprofundarem, deixando o engano fundarem elas na lama e não estão percebendo. Aleluia. Aleluia. O Criador está levantando multidões de testemunhas fiéis e verdadeiras. Ele vai começar a fazer uma limpeza no seu reino, na sua obra, e vai retirar todos esses lobos devoradores que estão aí no poder. E vai começar a levantar uma nova geração. Uma geração de eleitos. E são 144 mil escolhidos. Muito pouco, né? Muito pouco. Mas essa geração é uma geração que não se deixou enganar por nada daqui dessa terra. É uma geração que tem adorado ao eterno de todo o coração. É uma geração, essa geração nova, é uma geração que tem compromisso com as coisas do céu. É uma geração que é verdadeiramente convertida ao Pai. Essa geração é uma geração verdadeira, que nunca irá mentir. E que o próprio Eterno vai usar essa geração para fazer a vontade do seu próprio coração. Através dessa geração, muitas coisas acontecerão. Muitas coisas maravilhosas, muitos sinais vão acontecer através desta geração nova que já está para se levantar. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa geração é uma geração que não se curvou diante de Baal, que não dobrou seus joelhos a Baal, que não comeu a comida de Baal, que não bebeu a bebida de Baal, mas que escolheu beber e comer a bebida do céu, o maná do alto. Aleluia. Assim diz o Senhor. Prepare-se para o que está por vir. Prepare-se no que está por vir. Se você ainda não busca o Eterno, busque. Busque. Aleluia. Se você ainda não conhece o Criador, conheça, Ele está disponível. Ele está disposto para você conhecê-lo. Busque. Busque. Prepare-te no que está por vir. Aleluia. Prepara-te no que está por vir. Meu Deus. Aleluia. Prepara-te no que está por vir. Prepara-te do que você vai presenciar. Não só o começo de tudo. E no início, diante, vai se aprofundar ainda mais. Se apegue comigo. Eu, teu Eterno. Eu acho muito bonito o nome do Pai. Para mim não me importa o nome do meu Criador.
acho muito bonito. Eu amo o nome do meu pai. Eu amo o meu pai. Aleluia. 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 Muitos vão sair envergonhados. Só o que eu tenho que falar da parte do Pai. Aleluia. Já está para acontecer o tempo da vergonha. Nações e mais nações vão se levantar contra a nação. E vão zombar desta nação. Já está começando. Só não vê quem não quer. Aleluia. Nossa nação já foi entregue aos demônios. E nós temos, eu e você, temos uma missão de pegar com o querido Yahvé, né? Yahvé. Yahshua. Aleluia. Aleluia. Nome lindo. Nome sobre todo nome. Eu quero dizer para você que as consequências, as tuas consequências das tuas escolhas, elas seguem as tuas escolhas. Portanto, esse é o desejo do nosso eterno Pai. É fazer escolhas certas. E saber que ao fazermos estas escolhas certas para nós, as consequências boas certamente virão até nós. Mate o pecado que te atormenta. Mate a carne que te tira a paz, que te atormenta dia e de noite. Mate a carne. Aleluia. Glórias. Aleluia. Consagre toda a tua vida ao Eterno. Consagre toda a tua vida, todos os teus afazeres, tudo que você for fazer, tudo que você for realizar em nome de Yahshua. Consagre. Aleluia. Consagre todas as coisas a Yahvé. E deixa Ele tomar de conta de todas as coisas. Deixa Ele tomar de conta de tudo. Aleluia. Que as consequências você vai ver, que consequências boas você vai ver. Que as tuas escolhas certas que você decidir tomar no teu coração, certamente elas virão até você. E as bênçãos do Eterno Criador vai recair sobre a tua vida. Aleluia! Glórias ao nome do Eterno Criador. Aleluia! Vou ficando por aqui, queridos. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado pela atenção de cada um aqui nesta transmissão. Fiquem todos na paz. Que o Eterno Criador abençoe a vida de cada um poderosamente. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. E amanhã estaremos aqui novamente falando da palavra do Criador. O Criador abençoe a todos.
Um grande abraço.